Olá! Hoje nós vamos abordar um tema que muitas vezes parece que todo mundo compreende ou que entende. Mas nós vamos trabalhar sobre percepção e, sobretudo, percepção de risco. E então eu posso perguntar a vocês: o que é percepção? E será que todas as pessoas têm a mesma percepção sobre os mesmos acontecimentos? Muitas vezes nós achamos que para alguém perceber alguma coisa, precisa ser chamado a atenção. Outras vezes nós imaginamos que, porque nós vivemos naquela situação ou naquele ambiente, tudo é percebido. Mas a percepção, ela está voltada também para a nossa atenção, para uma atenção direcionada. E é evidente que alguns fatos, algumas situações na nossa vida vão contribuir para que a nossa percepção aumente. E isso também acontece quando ocorrem os eventos adversos e os desastres. Por quê? Pessoas que vivenciam algum tipo de desastre ou que moram em regiões em que os eventos adversos são mais frequentes, elas acabam tendo uma percepção diferenciada do que muitas vezes pessoas que não vivenciam isso. E aí nós podemos verificar, cada um deve ter alguma experiência em relação a uma percepção de um evento que até então não tinha vivenciado e que passou a vivenciar. E aí eu posso perguntar: na sua região, qual é o evento que ocorre com maior frequência? É vendaval? É uma inundação? É um ciclone? Um tornado? É a estiagem? E como que nós vamos nos dando conta que esses eventos estão para ocorrer? Então, quando nós trabalhamos a percepção de risco, é sobretudo voltar esse olhar direcionado para esses eventos. E aí nós vamos propor agora um desafio também a vocês. Por quê? Porque é necessário desenvolver a percepção de riscos. Eu pergunto a vocês e vocês podem pensar: provavelmente para aumentar a nossa resistência e a nossa segurança. Sim, e se vocês deram essa resposta, está correta, porque a percepção de riscos, ela possibilita que a gente aumente a nossa resiliência e também aumente a nossa autoproteção, que é algo muito importante e necessário quando se trata de riscos e de desastres. Mas antes de a gente tratar do conceito propriamente de percepção de risco, eu vou propor a vocês um teste de percepção. Será que vocês vão encarar? Então, olha só. Vocês vão observar as figuras que eu vou mostrar e vocês vão pensar: o que vocês estão vendo nessas imagens? Em algumas eu vou contribuir e em outras nós vamos deixar um ponto de interrogação. Vamos lá então? Nessa imagem, por exemplo, o que vocês enxergam? É uma imagem que representa animais. Visivelmente tem um elefante. Mas quem está vendo um cavalo, um cachorro, um gato, um rato e um gorila? Todos conseguiram enxergar todos esses animais num único momento? Vamos para a próxima. E nesta imagem, o que vocês enxergam primeiro? Um vaso ou dois rostos? Ou ainda não conseguiram perceber nenhum? Olhem bem para a imagem. Esta aqui é uma imagem mais complexa. Então, exige que
a gente fique mais atento aos detalhes. Num primeiro momento, o que ficou mais visível? Aqui nós temos um casal de idosos, mas nós também temos um casal mais jovem, em que o homem está tocando um violão. Lá no fundo da imagem, nós temos uma mulher, como se ela estivesse na entrada de um ambiente. E ainda temos uma taça. Então vejam que muitas vezes esse tipo de imagem exige um olhar mais acurado, um olhar mais detalhado. E nessa outra imagem aqui, nós temos um índio americano e quem está enxergando o esquimó? Todos conseguiram enxergar o esquimó? Ou o índio? Vamos prosseguir? Nessa imagem, olhem bem. As linhas horizontais são paralelas ou elas estão inclinadas? Vou deixar esta imagem para que vocês pesquisem sobre se as linhas são paralelas ou se elas estão inclinadas. E nessa imagem aqui, contem os pontos pretos. Quantos pontos pretos tem? Na verdade, não tem nenhum ponto preto, mas quando a gente olha, aparecem muitos pontos pretos. Essa imagem aqui é muito interessante. Você consegue falar a cor ou a cor que está escrita no nome? Por exemplo, azul está escrito com branco, mas o que me chama mais atenção? A palavra ou propriamente eu distingo pela cor? Vou deixar um tempinho aqui essa imagem para que vocês façam esse exercício. Nessa imagem aqui, como está ali colocado, uma pergunta simples. Qual dos dois discos está girando mais rápido? É o disco A ou é o disco B? Na verdade, eles estão parados. Mas quando a gente olha a imagem, um parece girar mais rápido do que o outro. Então, o que isso significa? Que nem tudo que parece é. E é por isso que nós chamamos a atenção, então, para a percepção. Agora eu vou mostrar algumas outras imagens para vocês. Nessa imagem, será que quem mora ali naquele casebre se dá conta do risco que ele está vivendo? Ele não está muito preocupado com a sua casa ou que o morro está despencando. Ele está preocupado, enfim, com o governo. Então, vejam a importância de a gente realmente trazer agora essa temática da percepção para a percepção do risco. Observem aqui, uma comunidade com muitas residências, muitas casinhas. As pessoas que moram aqui se dão conta do risco? Será que todos os dias elas pensam como diminuir o risco dessa comunidade? Ou o que elas precisam fazer para continuar morando ali com maior segurança? Aqui nessa imagem, é uma casa que está em construção, é uma casa com uma boa infraestrutura, mas verifiquem aonde que ela está sendo construída. Numa área de deslizamento, ou seja, se a área é de deslizamento,
ela é uma área de risco. Como eu vou construir uma casa aqui? E ainda mais, uma casa que mesmo com boas condições de estrutura física, mas pode vir abaixo, numa enxurrada, numa inundação. Então vejam o quanto nós precisamos desenvolver o nosso olhar. E nesta foto aqui, será que essas pessoas que estão na praia admirando essa nuvem têm ideia que a partir dessa nuvem pode-se criar, por exemplo, um ciclone? O que elas vão fazer quando se depararem com essa situação? Muitas vezes é a primeira vez que a gente está vendo uma nuvem como essa, então gera uma admiração. Mas ao mesmo tempo, se houver uma percepção sobre as consequências que ela pode trazer, com certeza as pessoas não permaneceriam nesse lugar. Então, o que é percepção de risco? Será que é só perceber aonde eu moro? É muito mais do que isso, né? Mas o que é importante entender? É que a percepção, ela está diretamente ligada às emoções, aos nossos sentimentos e ao vivido. Vejam só, nessa imagem, nós temos dois meninos com experiências diferentes em relação a um mesmo animal. Nós temos um menino que tem uma experiência muito positiva com um cão. O cão para ele é um amigo, ele brinca, ele se aproxima. Já o outro menino teve uma experiência negativa. Ele tem medo, o cachorro correu atrás dele, tentou morder. Ou seja, quando ele enxerga um cachorro, ele simplesmente fica paralisado. Por quê? Porque a percepção dele de cachorro é sempre uma percepção de medo, ao passo que para o outro é uma alegria encontrar um cachorro. Então a percepção ela está diretamente relacionada. Quais são as emoções que eu sinto com aquela situação? O que me vem de sentimento e quais que são as minhas experiências em relação àquela situação. E do mesmo modo que aqui a gente utilizou um cachorro, eu posso usar o tornado, a pandemia, a inundação, a estiagem. Eu posso usar diferentes eventos adversos para trabalhar percepção. Então isso significa que a percepção ela é um processo de aprendizagem e nesse processo de aprendizagem, tudo aquilo que nós vamos aprendendo, de bom ou de ruim, enfim, ele vai ficar armazenado aonde? Na nossa memória. E é por isso que quando aquele evento ou se aproxima ou pode se repetir, nós vamos lembrar daquilo que aconteceu. Nós sabemos que com o tempo, nós vamos esquecendo os detalhes. E é por isso que a gente diz que muitas vezes quando ficam anos sem ocorrer um desastre, quando ele ocorre, os efeitos são semelhantes ao anterior, porque as pessoas esqueceram o que aconteceu, os efeitos, enfim. E muitas vezes também não houve um processo preventivo e de mitigação adequados. Então, quando nós tratamos percepção, nós temos que entender que se a aprendizagem não é igual para todo mundo, a percepção também não vai ser. Então, a aprendizagem, como a percepção, são processos seletivos autorreferenciados, ou seja, cada pessoa tem a sua percepção. O que nós precisamos fazer? É aumentar essa percepção. Aumentar, portanto, também a percepção sobre o risco. Por quê? Porque quando ocorre um evento adverso, ele parte de uma ameaça, de um perigo.
que pode ser uma chuva intensa, pode ser a falta de água, pode ser um vento forte, pode ser o granizo, enfim, nós temos inúmeros eventos adversos no estado. Mas o evento sozinho, ele só gera consequências. Por quê? Porque existe a vulnerabilidade. Muitas vezes nós não estamos preparados, não sabemos nos proteger, não temos um órgão de proteção e defesa civil organizados. Enfim, nós temos inúmeras vulnerabilidades. Então, a ameaça com a vulnerabilidade, elas geram mais risco. Consequentemente, se a gente aumentar a percepção sobre o risco, nós vamos estar diminuindo a vulnerabilidade e aumentando a capacidade, que é a única forma de reduzir o risco. E esse, portanto, é então o nosso papel. O que nós podemos fazer então? Nós temos que entender que as percepções relativamente a desastres, elas são afetadas por alguns fatos ou fatores. Dentre eles, nós podemos mencionar ter ou não vivenciado um desastre. Então, pessoas que já vivenciaram um determinado tipo de desastre já têm uma percepção maior sobre ele. Muitas vezes nós temos um familiar ou um amigo próximo que passou por isso e, portanto, nós temos esse conhecimento, esse envolvimento e temos, de algum modo, a aprendizagem. Ou pela forma como nós vimos, lemos e interpretamos descrições sobre desastres. Então vejam como é importante lá no nosso dia a dia, nas nossas disciplinas, trazer conteúdos também focados em ocorrência de eventos adversos. E um dos fatos também é o conhecimento, é o grau de conhecimento formal e informal que cada um tem sobre determinadas situações. Esses são fatos que podem agregar e aumentar a nossa percepção de risco. Na percepção de risco, então, nós ainda temos a prevenção de desastres, que são justamente aquelas ações que vão impedir ou evitar que eventos adversos causem danos na comunidade. É aquilo que a gente vai fazendo para evitar que isso ocorra. Como nós também temos a preparação para emergências e desastres, que são essas ações que vão reduzir perdas humanas, materiais, ambientais e, consequentemente, o sofrimento das pessoas. Se nós juntarmos ações de prevenção, de preparação e depois de resposta, com certeza nós vamos ter pessoas melhor preparadas, mais seguras e com uma percepção de risco ampliada. Por isso que é importante a gente pensar o que eu posso fazer na minha escola, lá na minha disciplina, para aumentar a percepção de risco dos estudantes com os quais eu trabalho. Então, como sugestão, a identificação de riscos na escola. Vamos dar um passeio pela escola. Como que estão as nossas entradas e saídas? Se nós temos ar-condicionado, mas se ocorrer um incêndio, para onde que as pessoas vão? A escola tem uma entrada segura para que realmente evite, muitas vezes, que pessoas estranhas adentrem o local? A escola está numa área segura ou ela está numa área de risco ou próxima a um córrego? Nós vamos também procurar fazer com que os nossos estudantes identifiquem riscos na comunidade, no local onde eles moram, ficar mais atentos à sua casa, se eles moram num morro, numa baixada, como que se chega água, se lá pega muito vento. Nós podemos realizar visitas de campo para fazer essa identificação.
Nós podemos propor entrevistas com familiares de eventos que eles já vivenciaram há muito tempo atrás ou recentes e muito mais atividades. Eu tenho certeza que vocês já têm na mente um número imenso de possíveis atividades que vocês poderão desenvolver. E o mais importante de tudo é que nós podemos contribuir, então, para que essa percepção de risco seja ampliada. Com isso, nós vamos estar oportunizando que cada um faça do seu dia a dia um caminho de maior autoproteção. E é isso que nós queremos com o programa Defesa Civil na Escola. Por quê? Porque Santa Catarina, vocês já sabem, é um dos estados que tem muita recorrência de eventos adversos, mas sobretudo por quê? Porque defesa civil somos todos nós. A defesa civil não é um órgão, ela é uma atitude. Então nós contamos com você para aumentar a percepção de risco dos estudantes com os quais você trabalha.